Boa noite. Boa noite. Que as bênçãos e os ensinamentos do Mestre Jesus estejam com todos nós, hoje e em toda a nossa caminhada. Nós, para podermos entender, para que nós possamos caminhar firmes e convictos, muitos, aqueles que ainda não encontraram um caminho a seguir, e nesses momentos difíceis, estão se perguntando no que acreditar, né? Há tantas decepções ultimamente, há tantos tormentos que estamos passando, né? Tormentos morais, tormentos de saúde física, financeiros, emocionais, né? São tantas turbulências, se não nas nossas próprias vidas, mas daqueles, né, que fazem parte do nosso conhecimento e que enfrentam, se não problemas de saúde física, mental, emocional, são alagamentos, é a seca, são os ventos fortes, né? E isso falando das ações da natureza, né? Mas também, né, enfrentamos as nossas próprias tormentas, medo, insegurança, dificuldade, né, principalmente pela pandemia, né, para quando tantos que estavam iniciando uma vida, um emprego, muitos perderam tudo aquilo que tinham investido numa nova carreira devido principalmente a esses 2 últimos anos de pandemia. E é claro, vendo tantos desencontros de informações, né, como nós vemos, tantas chamadas fake news, né, quer dizer, as notícias falsas que vêm a nós e que a gente fica perdido, porque muitos, eu tenho certeza, já pararam em alguns momentos para pensar no que eu devo acreditar. Como resolver, né? Se são tantas religiões, tantas crenças, tantas seitas, tantas descrenças, a quem eu vou escutar? Eu mesmo fico em dúvidas tantas vezes, pois aqueles que eu costumava seguir, daqueles que eu costumava me guiar, alguns pensam X, outros pensam Y. E agora, para onde eu vou? E aí, meus irmãos, a resposta é única. Eu devo seguir e ouvir a Jesus. Ele sim nos traz todos os dias, em qualquer fase da nossa vida, a boa nova. Ou seja, o seu evangelho, todos os seus ensinamentos. E Kardec, né, através da orientação dos espíritos, ele nos trouxe esse evangelho redivivo. Ele trouxe as mesmas notícias do Mestre Jesus, mas de forma
a nos esclarecer, a nos consolar. A doutrina consoladora. Mas não os homens ou a humanidade que a ela possa pertencer, como a de qualquer outra religião ou filosofia de vida. A nossa dificuldade, meus irmãos, está em acreditar mais nos homens do que naquilo que o Mestre Jesus, naquilo que a espiritualidade nos traz. Muitos de nós, nos decepcionamos com esse ou com aquele, com essa ou com aquela religião ou filosofia de vida, porque confiamos nessas crenças através do homem. Mas nós, homens, humanidade, somos falhos. Nós erramos. Nós estamos também aprendendo. E talvez o pouco que hoje eu saiba para colocar entre nós essas considerações não são o suficiente ainda para me coibir, me cuidar de não ocorrer em erros, em faltas, em falhas. Por quê? Porque eu posso ter conhecido as palavras do Mestre, mas eu ainda não consigo fazê-las todas em exercício na minha caminhada. Eu também tropeço, eu também caio, eu escorrego e peço sempre a ajuda dele para me reerguer. Também me decepciono, porque também ainda espero nos outros aquilo que, na verdade, eu deveria encontrar em mim e em Deus. Porque o que Jesus nos ensinou, o que ele nos pediu, a lei que ele nos atribuiu a seguir, eram apenas duas: amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, sempre entregar a Deus a sua vontade, e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro, eu confio plenamente na vontade do Criador. E por isso, eu me amo, pois me sinto plenamente amada. E aí, eu posso amar ao próximo, sem dele esperar coisa alguma. Nós costumamos cobrar muito, das entidades, dos governantes do nosso país, dos presidentes das nossas casas espíritas, do Papa ou do Padre, por exemplo, das igrejas católicas, e dos pastores, por exemplo, das igrejas evangélicas e de tantas outras. Porém, todos esses são homens. Homens que nós devemos amar. Humanos que nós devemos amar, mesmo que seja por compaixão de serem tão ainda
perturbados pelo orgulho, pela vaidade, pelo poder. Porém, nós não podemos atribuir a eles toda a mudança. Quando nós queremos arrumar uma casa, né? Eu diria há uns anos atrás que nós, mulheres, entendemos bem disso, mas hoje eu espero e eu me esforço em dizer, todos nós devemos saber bem o que é isso, arrumar uma casa, porque não é função única e exclusivamente do feminino fazer, né? Sabemos que não adianta nós arrumarmos um único cômodo. A casa continuará desarrumada. Minha mãe costumava sempre me dizer que se a cama não tivesse feita, a casa nunca estaria arrumada. Quer dizer, você podia disfarçar tudo ali na sala, que antigamente a gente tinha a sala de visita, né? Hoje a gente já tem os ambientes todos envolvidos, né? Tudo muito aberto. Então, a gente já tem que... Não tem exclusivamente aquela sala onde a visita chegava e dali não saía. Então, disfarçadamente, nós mantínhamos a sala arrumada, né? Porque se abrisse a porta do quarto ou da cozinha, estava aquela confusão, né? Hoje em dia, a gente ou mostra a confusão ou a gente cuida de ter tudo organizado, né? Porque, por exemplo, a minha casa já não tem, eu bem queria a sala da visita, mas eu não tenho. É tudo aberto, é cozinha, é tudo integrado. Boa, não faltava essa palavra, né? Tudo integrado. E aí, como é que a casa vai parecer arrumada? Quando cada cômodo estiver arrumado. E aí o que acontece? O que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso orientador, através do nosso grande governador, Mestre Jesus, nos ensina? Nos traz uma pandemia. E o que a pandemia nos fez? Nos fez ficar em casa. E ficando em casa, nós tivemos que, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, organizar todos os cômodos da casa, inclusive botando álcool em tudo que entrava e saía de dentro de casa, como tivemos que também nos reorganizarmos enquanto família. E aí começamos as grandes mudanças. Porque a mensagem do Mestre é que as mudanças acontecem e o aprendizado nos núcleos familiares. Por isso, ele nos fez vivermos em família, em comunidades, em sociedade. Porque só se arruma o todo, só irá se melhorar o país quando se melhorarem os estados e, por si, os municípios, e dos municípios os bairros, e dos bairros cada rua que lhes pertence, em cada casa pertencente a essas ruas. Ou seja, só se chega ao maior, começando pelo menor. Se nós queremos um país melhor, um planeta melhor, nós precisamos mudar primeiro a nossa casa, melhorando o nosso núcleo familiar. E, para isso, precisamos nos melhorarmos. Precisamos nos conhecer.
e em nós praticar o exercício de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E isso significa ceder. Isso significa compreender os meus limites e entender e aceitar o limite do outro. Seja mãe, pai, marido, esposa, filhos, e assim todos aqueles que, de princípio, habitam naquele mesmo ambiente, né? Naquele lugar aonde nós temos um papel muito importante nessa educação. Perguntaram a João Batista, que era precursor do Mestre Jesus, quando estava preso, ele ouviu falar muito de que o Nazareno, o Jesus, era o Cristo, era o enviado, era o Messias tão esperado. E certa feita, ele pede a 2 de seus discípulos que procurem o Mestre para realmente se certificarem de que ele era, então, o aguardado. E aí, eu vou ler para vocês, em Mateus 11, 2, que são as indagações de João Batista e testemunho de Jesus a seu respeito, que começa assim: João, ouvindo no cárcere sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos e por meio deles disse-lhes: És tu aquele que vem ou esperamos outro? Jesus, em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Então, em primeiro lugar, a importância dessas 2 palavrinhas, o que ouvis e vedes. Ele não falou o que escutasse ou o que olhasse, porque olhar, a gente pode olhar, mas sem ver. Porque escutar, a gente pode escutar alguma coisa ao longe, mas não ouvir. O ouvir e o ver se faz necessário prestar atenção. Eu diria assim, nós temos um barulhinho aqui ao fundo hoje, né? Temos a chuva e temos um ventilador. Se nós focarmos no ventilador, o barulho dele será insuportável. Se focarmos na chuva, ela ensurdecerá o barulho do ventilador. E se modestamente focarem em mim, provavelmente vocês estão me vendo e estarão me ouvindo, o que fará com que o barulho da chuva e do ventilador passem despercebidos. Então, não basta que escutemos, nós precisamos ouvir com os ouvidos abertos, com os ouvidos ligados no som que nós escolhemos escutar. E nós precisamos ver.
prestando a atenção naquilo que olhamos. Porque senão estaremos olhando na direção de alguém ou de alguma coisa sem conseguir vê-lo. Porque não estaremos prestando a atenção, não estaremos colocando foco naquilo ou naquele que queremos ver. Então, em primeiro lugar, olha o que o Mestre Jesus nos fala, porque isso ele não disse apenas aos discípulos de João. Ele não disse apenas para que fosse dito a João, mas o nosso Evangelho, a boa nova que o Cristo nos traz, a cada dia, a cada ano, sempre renovada, são ensinamentos. Os ditos, as palavras, os provérbios, as parábolas, todos eles têm entendimento maior do que aquilo das letras e símbolos que ali estão escritos. Então, quando Jesus disse, vai e diz a ele o que ouvis e vedes. E continua, cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos e pobres são evangelizados. E bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Ou seja, Cristo nos diz que a qualquer momento nós podemos ver, se nós realmente desejarmos, podemos sair da cegueira, da nuvem que ofusca a nossa visão entre o certo e o errado. Ele diz que nós podemos voltar a ouvir a qualquer momento que desejarmos realmente escutar as suas palavras. Que ele cura os coxos, fazendo com que andem. E assim ele quer nos dizer que é só nós desejarmos dar o primeiro passo, ele estará de mãos estendidas, sempre para nos conduzir ao caminho. Porque ele também nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se estamos nós indecisos, perdidos, inseguros, com medo, jogados quase à descrença, devemos lembrar de quem nos mostrou o caminho a seguir. E este não sou eu, não é um presidente de casa espírita, não é um padre, um pastor, um governante, um prefeito, um político, qualquer que seja. Este é única e exclusivamente o Mestre Jesus. Se tivermos ouvidos de ouvir e olhos para ler, seremos os pobres que foram evangelizados, ou seja, que entenderam a boa nova. E aí, a certeza, a segurança, a
paz, a harmonia que sentem aquele que se deixam absorver pelos ensinamentos, exemplos e palavras do Mestre Jesus, sentem, apesar de qualquer que seja a sua angústia, a sua deficiência física, mental, emocional. Mesmo com todas as pedras que possam penetrar no calçado que usamos no trajeto dessa caminhada, nós pararemos, retiraremos essas pedras, faremos curativos em nossos pés e a felicidade de saber que estamos no caminho certo nos fará ignorar, talvez não a dor, mas o sofrimento. Porque a dor, ela nos acompanha como aprendizado. Ela nos faz valorizar cada conquista. Toda dificuldade nos faz ver o quão grande é cada superação. Então, a dor, ela pode nos acompanhar, mas o sofrimento será sempre uma opção de cada um de nós, de permanecer coxo, sem andar, sem sair do lugar e ali ficar se lamentando pelo que não tem, ou nos deixarmos curar pela palavra, pela boa nova, pelo Evangelho e seguirmos a nossa caminhada. Existem muitas armadilhas no caminho, muitos lobos em pele de cordeiro. E como nós somos ainda iniciantes, talvez caiamos em algumas armadilhas. E aí vem também a humildade que o Mestre tanto nos mostrou em sabermos calar e recomeçar. Porque Deus não castiga ninguém. Ele dá a todos nós o tempo como presente para que alcancemos tudo aquilo que realmente precisamos. Nem sempre o que desejamos, mas o que nos é necessário. Então, que possamos lembrar que todos nós somos humanos, seres em aprendizado, num planeta em transformação, mas do qual ainda o mal tenta sobressair. E por isso temos que estar atentos. A não ser que tenhamos a mesma certeza que Jesus teve enquanto no barco, que através da tempestade poderia virar. E os discípulos, apavorados, com medo de que poderiam dormir, se espantam com Jesus tranquilo, meio que cochilando, deitado na proa desse barco. E os nossos irmãos, apóstolos, humanos, ainda não elevados, tiveram medo e caíram no medo. E acordaram o Mestre dizendo:
nos ajuda. Vais ficar dormindo enquanto podemos todos dormir? E Jesus olhou para eles e disse: ó homens de pouca fé. Porque eles mesmos poderiam dizer à tormenta, ao vento e à chuva, que parassem e elas passariam. E nós podemos, mesmo com a dor, retirar de nós o sofrimento. Dificuldades, sim, mas nós temos o poder de diminuir o sofrimento através da fé, da confiança, não nos homens, não nas estruturas físicas, materiais, construídas, edificadas por outros homens, seres humanos, tão suscetíveis a falhas como qualquer um de nós. Mas sim, no ensinamento, no Evangelho, ou seja, a boa nova do Mestre Jesus, que foi rediviva, foi novamente vista como se renascesse através dos ensinamentos dos Espíritos, ao qual Allan Kardec se entregou como servo para transmitir esses ensinamentos. Então, que procuremos, cada um de nós, os ensinamentos a seguir, para que nos faça crescer, e aí sim nós viemos poder auxiliar no crescimento dos nossos irmãos. Primeiro, nós temos que crescer, ou no máximo, nos unir e aprendermos juntos, como sociedade, como família, como comunidade, como sociedade. Obrigada a todos e que a luz dos ensinamentos do Mestre Jesus encontre espaço em nossa mente e em nossos corações. Obrigada a todos.